Fala, beleza, pessoal? Vou estar trazendo aqui para vocês uma introdução ao AIDA Pro. Basicamente, primeiro eu vou estar criando um código simples para fazer análise pelo AIDA Pro. Depois eu vou estar selecionando essa pasta aqui que eu criei na área de trabalho. Vou estar selecionando ela. Tá. Aqui eu vou estar criando um arquivozinho mesmo, arquivo básico. Vou estar criando em C. Vou escrever aqui yt.c mesmo. Área de trabalho. Create. Pronto. Aqui eu vou estar adicionando umas bibliotecas aqui básicas. No caso, include os padrões da linguagem C mesmo de biblioteca. stdio.h também. Tá ajeitando aqui. Tá adicionando stdlib também. Também vou estar adicionando aqui a string. Tô viajando aqui, toda a ficha vai errado. E a cstring. Beleza. No caso, aqui era para mim estar adicionando em C++ aqui, para estar aceitando essas duas aqui. Aí ele vai pedir para mim direitar aqui, no caso eu não vou fazer isso, vou só mudar o nome do arquivo mesmo. Que essas duas aqui de baixo é para C++. Aí, só que mesmo deletar. Aí só jogar aqui como se eu estivesse fazendo por C++. Aí, vou estar adicionando aqui um int main. E tá abrindo aqui, eu vou estar colocando os parâmetros aqui, no caso, definindo algumas variáveis. Vou colocar o int i. E também um int len. Também aqui vou estar jogando aqui para puxar os caracteres aqui, no caso, para uma chave. E também eu posso estar adicionando aqui um vetor. No caso, eu vou estar adicionando um parâmetro de 20. Também um char com um rest mais 20 também. Beleza, feito isso, agora eu vou estar adicionando aqui um char. Vou estar adicionando um ponteiro. Vai estar botando para um número. Eu vou estar adicionando aqui, não caracteres simples, mas sim aspas duplas. Estou adicionando aqui um nick. Caso deixa eu ver. Essa aqui tá bom. Também um char. Ponteiro aqui, né? E aqui para tá apontando para a palavra correta. Beleza, aqui no caso aqui vai ser o número. Tá colocando aqui o parâmetro de 9. Beleza. Feito isso, agora eu vou estar adicionando aqui. Lembrando que no começo eu ia fazer para o C, né? Mas eu acabei desenhando aqui que essas duas aqui ela é do C++. E mais eu vou estar adicionando aqui como se fosse fazer por C. Aí, esse código aqui vai ser como se fosse por C, basicamente. Colocando aqui um printf e colocando aqui parâmetro. Tá colocando aqui um comando para ele
uma mensagem para ele pedir para colocar alguma chave, basicamente, né? Tô escrevendo aqui. Please input the file, um exemplo. Input the key. Eu ia falar de file, mas beleza. Tá certo. Aí, vou estar jogando aqui um scanf. E vou estar colocando aqui para ir fazer a leitura, né, da variável. Basicamente como se fosse um sim, não sei mais. Então vou estar jogando aqui no caso um porcentagem. Ele está fazendo o ler da variável. E o S. Beleza, aqui deu uma vírgula. E coloco aqui um E comercial. Para ele apontar para a chave, no caso. Para ele ler a chave. Isso aqui basicamente é como se fosse aquela o sim para ler e a outra basicamente para ler, que no caso a std é cout no caso, basicamente aqui em cima, como se fosse a cout e aqui é assim, mas aqui como é o padrão do C, eu não tá colocando elas. Eu poderia estar fazendo C++, mas como vou estar usando o AIDA, fica mais interessante aqui para estar mostrando aqui na linguagem C. Beleza, agora eu vou estar jogando com o parâmetro len, que como vocês podem estar vendo aqui strlen, como vocês podem estar vendo ali o parâmetro da chave. Eu preciso estar jogando esse comando aqui, strlen, para ele estar pegando todos, no caso que eu jogo o parâmetro aqui da chave, né? Aí eu fecho basicamente aqui para estar pegando todo o parâmetro da chave. Que às vezes, não sei, eu preciso estar armazenando algumas coisas que ela não pega tudo basicamente. Aí vou estar jogando uma condicional aqui no caso. Aí também já é osso desse jeito. Apertei um comando errado aqui. Também vou estar colocando aqui o len, que no caso aqui é menor que 6, um exemplo. Poderia estar colocando outro valor aqui, eu vou colocar como 6 e tá jogando assim. E o len maior que 10. E agora eu posso estar colocando uma chave aqui, mas no caso eu já tinha colocado aqui, eu tô viajando. No caso já tá aqui, ó. Beleza. E jogo aqui uma função para ela printar aqui. Print. E no caso aqui é só para colocar uma mensagem básica, no caso que ela vai dar um erro. No caso o parâmetro, né? Length. O parâmetro da chave tá colocando uma descrição aqui, como se fosse uma assinatura basicamente. Ou seja, vai ser 6 e 10. Eu vou estar jogando uma quebra de linha aqui, só pra dar uma ajeitada, averiguada melhor. Beleza, vou estar fechando aqui. Aí, eu preciso... peraí que eu joguei um if aqui em cima, vou estar jogando uma outra aqui, um else também. Beleza, aqui vou estar jogando um for, que no caso o i é igual a 0, né? No caso aqui é um incremento, no caso que eu vou estar jogando. E também, no caso o i, ele é menor que o len, e fecho aqui. E também o i++, né? É a parte do incremento. Beleza. Feito isso, eu preciso estar jogando aqui chave para estar tirando esse erro. Agora aqui eu vou estar jogando um range, como já está jogando com vetor. Com vetor aqui, no caso o vetor vai ser o i mesmo, que vai ser igual a aqui no parâmetro aqui da chave com um vetor.
chave com vetor e vou estar ponteando aqui com um número, que são os ponteiros que estão ali em cima basicamente, que eu coloquei. Beleza. Aí, um número e o vetor, que no caso aí. Fecho aqui. Agora aqui eu posso estar jogando uma condicional, no caso, né? Como eu joguei aqui, essa parte, essa chave, e também vou dizer aqui que o strlen, caso CMP vá comparar, é igual a res com a correta. Lembrando que ela tá ponteando com as variáveis daqui de cima, ó, basicamente. Beleza? Aí, da right, também tem que colocar aqui que ela é igual a 0. Ou seja, que ela é uma verdadeira. Aí, quando ela é verdadeira, no caso aqui. Beleza? Aí eu também vou jogar uma condicional aqui. Ou seja, aqui nessa aqui vai ser basicamente uma negação. Que no caso vai ser um erro, basicamente. Aí, please input a chave correta, point right, point k right, e fecho aqui com uma quebra de linha. Beleza, isso aqui já tá bom, vai estar dando para fazer uma análise. Tá, deixa eu salvar, né? Deixa eu ver. Tá. Acho que não vai dar erro esse código aqui. Aí, bora ver se vai compilar. Compilou tudo certo, ele tá pedindo a chave aqui, mas é só pra... vai dar mensagem de erro, beleza? Aí, eu vou na... já compilei tudo certo. Aqui vocês podem estar vendo aqui, ó, as strings que eu coloquei aqui. Essas basicamente são as duas aqui, são a da lib, a stdio e a stdlib são a... só para mim estar fazendo o uso do print e do scan. Essas duas aqui é do C++ mesmo. Beleza, aqui vou estar vindo o AIDA. Deixa eu ver qual versão que eu uso. Essa aqui é a New aqui. Essa aqui é 7.6. Vou usar uma mais básica. Essa aqui mesmo, que é uma 7.5. Só para me fazer um esquema básico aqui. Foi essa parte aqui que eu abri. Aí, deixa eu ver aqui de novo aqui que eu não prestei atenção em qual. Eu nem prestei atenção qual foi se eu coloquei para 32 ou 64 bits. Mas não dá nada não. Tô fazendo a junção aqui. Beleza. Aqui, vocês podem estar vendo aqui que ela já apontou para uns parâmetros. Isso aqui são os códigos do Assembly. As offset, mas isso aqui não é basicamente a offset que ela está puxando. Aí isso aqui está no gráfico. Não está no texto, está no gráfico isso aqui basicamente. Um ponto de análise que vocês podem estar vendo no gráfico. Quando um ponto está em vermelho e o outro está verde, porque basicamente isso aqui ele aponta para a gente que ela é uma condicional. Ou seja, o que é uma condicional? É porque ela está apontando aqui para uma condicional que é verdadeiro ou falso, basicamente aqui no AIDA. Ou seja, porque se ela dá um valor correto, ela vai ser verdadeira, ou seja, ela vai
ela vai prosseguir com o código, basicamente. Mas se ela for errada, ela vai prosseguir por um outro parâmetro, basicamente. Quando vocês olham assim, num gráfico assim, basicamente. Beleza, aqui eu vou estar colocando em texto mesmo, que fica mais... Um dos pontos que vocês devem estar olhando aqui, que são esses deslocamentos aqui de memória, que são basicamente endereços. Se caso vocês buscam offset, às vezes o offset, para vocês buscarem de determinada função, ela basicamente é um conjunto de endereços, mas às vezes ela pode ter parâmetros que às vezes deve possibilitar cálculos, ou seja, a offset basicamente é um endereço que ela vai ter uma range. Por exemplo, essa aqui é um valor de 4, de 0, 40, 14. E se, por exemplo, ela for subir valores de 10 em 10, ou seja, a offset vai ser um conjunto de valores que vai estar subindo de determinados pontos. Por exemplo, pode ser de 10 em 10 ou depende, às vezes possa ser que esteja um valor constante. No caso, basicamente é um valor constante, que no caso pode ser definido por qualquer valor. Por exemplo, pode ser de 10 em 10 ou de 8 em 8, aí vai subir até encontrar a range, que é a ponte final, basicamente, a offset, quando vocês buscam a offset. Aqui, como vocês podem estar vendo aqui, é um endereço inicial, que deu Word, que ela está apontando para cá. Quando vocês clicam aqui, ela vai puxar para outro endereço. Aí aqui, deixa eu ver se... eu não me lembro qual foi que eu coloquei, mas provavelmente foi na 32 bits que eu coloquei esse valor. Deixa eu só estar dando uma olhada aqui. No caso, foi para 32 bits. Aí, eu estou abrindo uma outra versão. No caso, essa aqui é 64, mas o compilador, que é do pseudocode, você vai abrir na 32 bits, porque essa arquitetura aqui que eu criei esse código, ela está na versão 32 bits, não na 64. Aí, vou estar abrindo de novo lá e jogando aqui. Isso aqui, que ela é 32 bits. Aí, esse AIDA aqui, no caso, ele tem o decompilador, a RM lá e o PowerPC. Quando vocês basicamente trabalham com esses programas do Windows, geralmente são a ARM que eles abrem. Que no caso, o ARM basicamente funciona, aqui vou estar demonstrando um exemplo. Vem nessa linha de código, vocês podem clicar aqui. Isso aqui vai estar puxando para o gráfico. Pode estar apertando aqui para você estar puxando a string, que no caso é o Shift F12. Aí como vocês podem estar vendo aqui tem um endereço lá. Se eu for em cima, eu duplo clique. Aí aqui, se eu apertar no caso F8, no caso que eu vim aqui nas regras de instruções, que no caso é F5, viajando F8. F5 no caso, aí vai abrir o pseudocódigo. Que no caso, ó, ele vai apontar aqui para vetores, no caso, nas funções, aonde eu vou poder ter noções do pseudocódigo. Mas lembrando que nesse formato aqui, como está numa arquitetura 32 bits e de Windows, essa arquitetura ela é em ARM. Mas caso eu fosse utilizar em uma arquitetura de um arquivo ELF, poderia abrir um decompile, um pseudocódigo em PowerPC, por exemplo. Ou se eu tivesse, poderia estar utilizando em Linux, poderia estar abrindo na arquitetura em Spark, basicamente. Que são arquiteturas de processador, ou seja, aqueles níveis de código mais baixo. Aí daqui ele aponta
para mim reconstruir e ter uma noção do código, que no caso aqui é, quando eu vejo isso aqui puts, ele aponta para um printf, basicamente do C. Também aqui ele aponta aqui para no caso para os vetores, aí ele dá uma noção básica aqui e dos parâmetros do código, que no caso é um pseudocódigo. Aí, se eu quisesse ter mais, não, aqui não. Se eu quisesse apontar para mais coisas, eu poderia reconstruir esse código com base, lembrando, com base no conhecimento que cada um tem do nível da programação. Por exemplo, aqui ele está apontando para um incremento, ele está apontando aqui para um vetor, aí aqui para um parâmetro que está apontando para um vetor, e também o puts, que no caso aqui ele equivale a um printf, basicamente, e também aqui ele aponta aqui como vocês podem estar vendo aqui a diferença. Mas no caso, o pseudocódigo que ele é aberto, não necessariamente vai ser igual, ou seja, às vezes vocês terão que montar o código, mas às vezes vai ser quase impossível montar o código. Lembrando que isso aqui é um código fácil. Então a pessoa batendo um pouco de cabeça, ela conseguiria montar partes que parte do código, às vezes até completo, dependendo da análise, como vocês podem estar vendo aqui. Aí, lembrando, quando eu joguei também aqui a parte do pseudocódigo, vocês podem estar vendo essas partes aqui funcionam como se fossem os endereços. Aqui são chamadas do assembly, basicamente, em caso de pseudocódigo. Também eu posso estar puxando para cada região aqui. No caso, se eu aperta a tecla, no caso, Shift F12, eu apertei errado aqui. No caso, Shift F12, no caso, ela vai estar puxando para a parte da string. Ou seja, eu posso estar puxando para o endereço. Tudo que for definido, que tiver, ela vai apontar para a variável. Ou seja, quando eu der duplo clique, ela vai voltar para a região. Que no caso aqui a região lá da país seria uma chave. Aí ela dá uma breve noção em assembly para a pessoa analisar o código. Isso daqui é parte do assembly. E essas daqui são chamadas das regiões. E também eu posso ter a noção quando eu aperto para analisar, caso se eu quiser vir na forma do gráfico. Cadê aqui? Apertei errado. Nessa região aqui. Tô dando um erro aqui. Para registrar. Aqui. Tô viajando, tava vindo no gráfico errado. Aí, no caso, se eu quisesse remontar, eu poderia fazer a função do jump. Um exemplo que vocês devem ter. Na parte da condicional aqui, deixa eu ver. Aqui não vai apontar. Que aqui é a raio do vetor. No caso é graph view. Aí aqui eu posso ter uma análise mais básica dessa função aqui. Aí lembrando que aqui não tem condicional, essa aqui tem condicional. Ela está dando aqui até apontando para uma linha de exceção. Lembrando que algumas partes, esse aqui é um tutorial introdutório.
algumas partes daqui, se caso fosse fazer aqui, eu poderia estar apontando um endereço para ele estar dando um jump para a função, ou seja, eu poderia dar apontando um endereço aqui para ele estar pulando a função para uma outra que já pula a condicional. Por exemplo, se eu tenho uma função que ela requer uma senha, eu poderia estar puxando a função de jump, que no caso está nessa aqui. Eu poderia estar jumpeando essa função para ela pular esse regime de exceção, por exemplo. Mas basicamente eu vou estar fazendo isso no próximo tutorial. Isso aqui é só a introdução básica. Aí aqui quando eu quero puxar a função principal, sempre quando vocês verem identificar, vocês irão ver a função principal, que ela é a função que no caso eu introduzi aqui a função main, no caso. Aí, e sempre quando vocês verem essas funções assim, que ela aponta assim para um lock, vocês devem dar duplo clique. Mas aqui vai apontar para o gráfico, mas eu posso voltar para o texto. Aí se eu apertar o F5, mas lembrando que essa função aqui de pseudocódigo ali é um decompilador, que só algumas versões do IDA tem. Mas geralmente, quando não tem aqui, vocês podem estar dando uma analisada aqui, que também pode criar aqui um código em C. Basicamente, ou seja, mas só os que tem um decompilador. No caso aqui ele gera um código em C da função lá. Por exemplo, às vezes vocês querem comparar. Mas lembrando também que vocês podem estar abrindo às vezes o IDA duas vezes. Aí vocês comparam com a função. Caso vocês às vezes querem comparar o offset, basicamente. Aí vou estar deixando esse tutorial básico aqui. Se vocês quiserem parte 2, é só deixar no comentário aí que eu vou estar fazendo, basicamente, com outros arquivos e outras arquiteturas. Basicamente é isso.